Nós queremos começar agora e é um grande prazer para ter conosco hoje o pastor Naor Pedrosa. Ele é um dos pastores, líderes, supervisores no nosso Conselho Apostólico da Rede de Igrejas Videira, na Vinha, e também ele é o líder do movimento Radicais Livres, que é um movimento de centenas de milhares de jovens no Brasil e, na verdade, no mundo inteiro, que tem o mesmo propósito, o mesmo coração para ganhar essa geração para Cristo Jesus. Então, pastor Naor, é um grande prazer ter você conosco hoje. Amém, pastor Jair. O prazer é meu estar aqui com você para a gente bater esse papo a respeito do reino de Deus. É sempre uma alegria poder compartilhar do que Deus tem feito no nosso meio e juntos, né, nós temos participado disso. Com certeza vai ser muito edificante. Obrigado por ter me convidado. Não, um prazer ter a sua presença aqui e nós temos um assunto para discutir, porque tem uma coisa muito interessante que vai acontecer daqui a alguns dias, na verdade, daqui a 2 semanas. Nós temos um alvo de batizar 10 mil pessoas num dia só, que é uma coisa espetacular, glorioso. Nunca vi nenhuma coisa como isso na história da igreja, na verdade. Mas vamos deixar essa tópico para um pouco mais tarde. Porque... Você é a cereja do bolo, né? Ok, yeah, right. Icing on the cake, em inglês. Icing on the cake. Yeah. Então, porque eu acho que vai ter pessoas que estão assistindo ou pelo YouTube ou pelo podcast, né, que gostaria de ouvir um pouco mais da história de Radicais Livres. Porque você que sabe, às vezes você vê um movimento grande, uma igreja grande, você só vê aquele momento. Mas tudo começa pequeno, essa é a verdade. Tudo começa com um sonho, com uma semente que cresce, que multiplica. Então, nos conta um pouco do origem, o início dessa movimento de Deus, que agora está chamado Radicais Livres. Não sei se foi chamado naquela época com esse nome, mas como surgiu o sonho, o desejo e os primeiros momentos, talvez reuniões de jovens. O que aconteceu naquela época? Então, isso, quando nós começamos aí, eu me converti, era um jovem, né, Jairus? Eu e minha esposa éramos jovens e então nos envolvemos profundamente na vida da igreja e nos trabalhos com jovens. Naquela altura, o pastor Luiz era o pastor de jovens da igreja que nós participávamos. E então, depois, já pastor, com o pastor Luiz, a gente começou a igreja em 97, mas não tinha um trabalho com os jovens. E por 4 anos, nós tínhamos células de jovens, mas nem tinha nenhuma rede de jovens, de células de jovens. Eram misturadas, né? Também não tinha um culto, não tinha... Os jovens estavam lá na igreja, éramos 8 células, e então, em 2001, 4 anos depois, eu estava incomodado, porque eu tinha um encargo, mas eu era pastor, éramos só eu e o pastor Luiz, e um dia, na reunião nossa de presbitério, que éramos só nós dois, eu falei com ele: pastor, eu acho que a gente tem um potencial, nós temos muitos jovens na igreja. Nessa altura, nós tínhamos 350 jovens e quase 50 células que estavam misturadas, né? E eu falei, nós precisávamos orar para Deus levantar alguém, um pastor, para a gente organizar melhor o trabalho com os jovens, estabelecer um culto. Nós já temos muitos jovens agora na igreja e tal. E aí ele falou, não, concordo, eu acho que realmente é importante. Aí ele falou, por que você não assume isso? Assim, sem nenhum tempo de oração ou jejum, exatamente. E foi tão espontâneo e impressionante que naquele momento eu também imediatamente senti uma alegria no meu coração. Eu falei, amém, eu gostaria sim. Eu não tinha pensado, eu não estava lá para falar isso para ele, para eu assumir. Mas senti uma alegria naquele momento. E ele falou, então tá bom, então vamos organizar. Pensa aí como nós vamos fazer e tal, e vamos começar. E então, a primeira coisa que eu fiz nesse momento, né, então eu sabia que nós tínhamos 350 jovens e umas 50 células. Nessa altura já tinha, na verdade, mais pastores. Eu acho que o pastor Wilson tinha talvez 1 ou 2 obreiros, então tinha algumas células espalhadas. Eu tinha um pouco, o outro mais uns 2 ou 3
obreiros em teste que estavam lá, né? O pastor Wilson era obreiro em teste, Wilson. E daria umas 50 células que daria para formar a primeira rede. Então eu reorganizei essas células e marquei uma data de 7 de setembro para começar o primeiro culto em 1991. 2001, desculpa. 2001. Sim, 2001. 20 anos. Vai fazer 20 anos o ano que vem. E marcamos a data para começar. Né? Eu montei essa rede, chamei alguns discipuladores e tal. E aí eu fui orar e jejuar. Eu separei uma semana para jejuar, porque eu, por algum motivo, eu sabia que não era simplesmente organizar uma rede de jovens para fazer cultos no sábado e dar aos jovens alguma coisa para fazer. Eu achava que Deus tinha algo mais. E nós separamos essa semana de jejum e oração, e exatamente para isso. Eu queria saber de Deus o que Deus tinha nesse trabalho, o que ele queria. E foi muito claro no meu coração. Então nasce o propósito pelo qual existe o trabalho com os radicais livres, que é muito maior do que ter simplesmente organizado um trabalho com jovens na igreja. Tinha um propósito maior, que eu não imaginava jamais. O Espírito Santo falou claramente no meu coração que desse trabalho, o propósito dele era levantar uma geração de pastores e líderes para a igreja. Uau. Nós não imaginávamos ainda que viria o projeto Igrejas Videira nas Capitais. Nós não sabíamos que viria a abertura de igrejas. Nós não tínhamos ideia dessas coisas. Nós não conversávamos sobre isso nessa altura. Nós estávamos focados apenas em um prédio, uma igreja local. Era tudo que existia. Não tinha mais nada. Mas depois viria. Deus já sabia disso. Então o Senhor colocou no nosso coração trabalhar para chamar jovens com chamados ministeriais, treiná-los e levantar uma geração de pastores e líderes na igreja. Mas naquela época você não sabia todos esses detalhes até a profundez desse trabalho. Mas você sentiu no seu coração que precisa ser mais do que um culto de jovens. Né? Precisa ser um chamado para compartilhar o chamado existencial, divino das pessoas. Exatamente. O que Deus colocou no meu coração foi justamente isso, que não era simplesmente... viria depois, Deus vai ampliando, né, a visão que Ele tem para o trabalho no nosso coração, de um degrau a outro, de glória em glória, né, de uma visão a outra. Então, no primeiro momento, eu tive uma clareza de que um dos propósitos do trabalho, além de dar uma forma, claro, para o trabalho de jovens na igreja local, de ter um culto, de ter uma rede, e eventos especiais para eles, e potencializar isso, mais do que isso, Deus deixou isso muito claro. Eu vou levantar pastores daí. Uau. E eu não tinha noção da dimensão e nem tinha noção que nós viríamos a ter 1000 igrejas videiras e mais outras tantas da vinha e no mundo afora, e que isso viria na sua esmagadora maioria dos jovens. Porque, então eu tive esse foco. Quando eu tive esse foco no trabalho, o que eu fiz? A primeira coisa, eu montei a primeira equipe de jovens eu tinha já um grupo, né? Comecei a trabalhar com eles, marquei um retiro, tal, que foi a primeira conferência dos Radicais Livres, mas não tinha esse nome, não era conferência, não existia Radicais Livres veio talvez no outro ano, o nome. E foi realmente um grande mover de Deus. E depois que eu comecei a ter essa clareza, eu comecei a chamar para a equipe os discipuladores que tinham chamado pastoral. Então eu montei uma primeira equipe de discípulos. Eram 8 discípulos, todos com chamado ministerial. Uau. E que inclusive estavam hoje, vários deles que são supervisores, inclusive internacionais. Então, isso eu queria falar, porque está chegando 20 anos esse ministério, e nós dois, na verdade, são a mesma idade. É verdade. Um mês entre nós de idade. E esses jovens que você chamou naquela época, agora não somente são pastores, mas alguns são supervisores, que para nós são pastores de pastores, até cuidando países e regiões lá na Europa e outros lugares. Verdade. Então, como, por exemplo, o pastor Antônio,
Lá na Inglaterra. Ele é o pastor na Inglaterra hoje. O pastor Márcio, que é o supervisor dos Estados Unidos inteiro. Que tem 20 e poucos igrejas 20 lá. e poucas igrejas dos Estados Unidos, né? A gente vê isso, o pastor Roberto, que é supervisor aqui. São vários supervisores, né? Os pastores de governo aqui de Goiânia, praticamente todos eles, né? Radamés, Arlan, né? O André Francisco, Gustavo, todos eles eram jovens que andaram no trabalho dos Radicais Livres, e isso se tornou realmente, hoje a gente olha para trás e vê literalmente, não apenas em Goiânia, mas no Brasil inteiro, e no jovem, porque depois isso tornou proporções enormes, que a gente, né, saiu do nosso simplesmente localidade aqui, e são literalmente, talvez na casa de milhares, mais de 1000 pastores aí, e 1000 igrejas, mas são mais de 1000 pastores, porque muitas igrejas têm, só Goiânia tem 60 pastores, né? E a sua maioria esmagadora são jovens, a maioria dos alunos da turma especial, para não dizer 100%, 95% são jovens, né? Os seminaristas são jovens, então a gente vê o trabalho, aconteceu. Então eu foquei nesses primeiros 7, 8, aí a partir deles eu montei as primeiras redes do trabalho. E nós fomos fazendo encontros com Deus, começávamos encontros. O primeiro encontro com Deus, pastor Giles, até já entrando no que vai acontecer agora, né, que antecede esse batismo, a gente está fazendo aí 20 encontros com milhares de pessoas em 2 finais de semana. O primeiro encontro era um retiro de jovens dos Radicais Livres que estava programado. O pastor Aloysio foi conhecer o encontro na Colômbia, voltou de lá com a ideia, naquela semana, e falou: olha, vamos testar, transforma esse retiro que está preparado no encontro com Deus. Uau. Aí eu risquei lá o futebol, a natação, a parte do lazer que tinha só palavra, e foi o primeiro encontro que nós fizemos com Deus, e foi um grande mover. E deixa eu entrar aqui, porque tem uma coisa que não sei se você lembra, e talvez eu nunca contei a você, mas na verdade eu te conheci 20 anos atrás, porque eu me casei em 2000 com minha esposa brasileira, que estava estudando lá na Inglaterra, numa escola bíblica em Londres. Sim. E eu vi, gostei, conquistei, esse é meu testemunho. E em 2001 eu vi para o Brasil para a primeira vez. Eu fui para São Paulo e depois nós pegamos um ônibus de lá para cá. Naquela época tinha poucos voos e tinha pouco dinheiro. E chegamos aqui para conhecer a família da Silvia e também conhecer a videira, o pastor Aloysio, que era, na verdade, minha esposa era parte da igreja antiga dele, onde era 20 jovens. Onde eu me converti. Isso mesmo. Então, eu acho, ela era a mesma sala de aula de você na escola bíblica. Isso mesmo. Mas, se você lembra, vocês tinham me convidado para ministrar naquele culto de jovens. E eu lembro, na verdade, entrando a sala de pastor Luiz naquela época para conversar com ele. Claro que ele fala um pouco inglês, também bem melhor agora, e nós conversamos em inglês. E eu já sentia a presença de Deus, um vínculo mais forte do que normal com vocês. E foi convidado e eu ministrei no seu culto de jovens, que eu acho que foi no sábado à noite, ou domingo à noite, sábado à noite. E só que não tinha alguém bom para traduzir. Eu lembro, eu estava pregando sobre, não sei, o faraó, eu estava pregando sobre uma pessoa, ele estava pregando sobre uma bagunça. Mas ao mesmo tempo eu preguei para 1 hora, de maneira que eu sou bem evangelista, e dei um apelo e tudo isso. E foi muito bom, eu acho que foi muito bom, considerando essas limitações. Né? Só que no final, você levantou no púlpito de novo. E que me tocou muito, que já tinha uma pregação, já tinha um apelo, mas você continua pregando a mesma mensagem, até colocar numa sal e pimenta para ajudar os irmãos, entende? E o mover de Deus continuou. E eu percebi naquele momento que aqui, vocês e eu também, eu acho que isso foi uma coisa que me atraiu. Nós temos uma fome para a palavra e uma fome para mover de Deus, esse mover do Espírito Santo. E eu acho que a Radicais Livres sempre tinha esses componentes. Sim, é verdade. Essa é uma característica ministerial, né, Giles? Nós perseguimos o mover de Deus e não aceitamos menos do que isso. Nós
nós prezamos por um ambiente de glória, então a gente insiste até que rompa, que o céu se abra. Essa fome por Deus é uma característica nossa, pela palavra, pela glória de Deus, pela presença de Deus. Os cultos, né, dos Radicais Livres, então, como você falou, quando a gente começou o primeiro culto, e todo sábado, sempre prezamos por esse mover. Então a gente tinha o culto do sábado e na quinta-feira era uma vigília até meia-noite. Então, muitos anos, essa vigília, muita profecia, muita coisa. E o trabalho sempre foi permeado com essa característica realmente de unção, de glória de Deus, de presença de Deus, de palavra. Nós nunca abrimos mão disso. Eu acho que isso foi uma coisa que foi se formando, né? E o trabalho foi ganhando, então, essas proporções nas reuniões. Então, aí, como eu falei, daí vieram os encontros com Deus. Eu formei essa primeira turma, abri. A partir daí, então, eu multipliquei o trabalho em 7 redes. E depois eu falei, agora tá bom, 7 redes, o trabalho vai andar. Aí o Espírito Santo falou para mim, não, você não terminou. Você precisa levantar outros. Aí agora eu tinha 7 redes de jovens e o Espírito Santo falou para mim que era para eu treinar mais outros tanto. Eu fiz uma reunião para identificar outros irmãos com chamado e levantei mais 15. Uau. Então eu estava acompanhando esses 7 e eu criei uma rede para mim com mais 15 discipuladores com chamados ministeriais. E treinei eles tudo de novo. Foi o pastor Eric. Aí já foi uma outra geração, né? Que hoje são pastores de cidades aí, estão espalhados por todo lado também. E aí por muitos anos eu treinei eles novamente, fizemos centenas de encontros com Deus e muitas histórias e muitos evangelismos. A gente saía, né, para fazer arrastões evangelísticos, trazia o povo pro culto, né? E o trabalho foi tomando uma proporção enorme. A conferência foi crescendo, né? Até que em 2008 nós estávamos, você vê, 7 anos depois, aqueles 350 jovens que começaram numa chácara, nós estávamos fazendo a conferência no prédio com 5.000 jovens. Então nós saímos de 350 jovens em 7 anos para 5.000. Foi uma explosão, um milagre, um mover de Deus, e agora com 20 pastores já levantados e tal, né? Muitos seminaristas. Mas era local ainda. Mas interessante que essa data de 2009, pastor Jais, ela é um marco dos Radicais Livres. Foram 7 anos. Deus trabalhou. Eu tenho um livro, né, que eu escrevi, Liderando Jovens com Sucesso, e depois um outro dessa série de liderança de jovens, onde eu conto os ciclos do mover de Deus, porque o Espírito Santo me mostrou os ciclos de 7 anos dentro do trabalho. Os primeiros 7 anos foram locais. Deus levantou o trabalho dos Radicais Livres na localidade, na igreja em Goiânia. Foi o tempo que eu levantei esses 20 pastores, o trabalho ganhou forma, os cultos, as células, a visão e o treinamento de liderança e tudo mais. Aí, a partir desse momento, começam a abrir as igrejas das capitais, a videira começa a espalhar no Brasil. Nesse momento, nós resolvemos dar um salto, não cabia mais no prédio, estava lotado, e a gente sonhava ir para o Goiânia Arena fazer a Conferência dos Radicais Livres. Mas lá cabia 15.000 pessoas, 3 vezes mais. Eu falei, é muito grande. Mas nós oramos, conversamos com o pastor Aloysio e decidimos em 2009 colocar o pé lá dentro daquele estádio. Nós pensamos, nós estamos fazendo com 5.000, se der 7.000, já vai ser muito bom, né? Vai encher metade do estádio e tal, do ginásio. Mas para nossa surpresa, no ano seguinte a conferência ela se tornou algo nacional, porque vieram pessoas do Brasil inteiro para cá. Caravanas e caravanas. E aquela foi uma das palavras mais marcantes da história dos Radicais Livres, que onde eu vou tem testemunhos de muitos jovens, muitos que foram chamados ao ministério nessa conferência de 2009, que é o escravo da orelha furada, essa mensagem que eu preguei lá em 2009. E para nossa surpresa então, aquela conferência agora se tornou nacional e tínhamos 15.000 jovens reunidos do Brasil inteiro. Nesse momento o trabalho sai da localidade e ganha uma dimensão nacional, porque a partir de 2009 as capitais começaram a fazer conferências também. E começaram a se levantar jovens no Brasil inteiro querendo ser pastor. Não era mais aqui Goiânia só. Ela toma uma dimensão. Então nós ficamos em 2009, 10, 11, 12. E aí
nós ficamos 4 anos lá, e nesse momento, então, o ginásio lotado, e caravanas vindo do Brasil inteiro, e uma outra explosão acontece, a gente toma a decisão de ir para o estado de Serra Dourada, e nós tínhamos então uma conferência de 15 mil no ano de 2013, na primeira conferência, nós então colocamos 55 mil jovens por dia, foram 2 dias dentro do estádio, foi uma loucura, eu me lembro, e ficamos lá fazendo isso por mais 3 anos, né? Até que depois nós multiplicamos isso com os estados brasileiros, e foram experiências incríveis. Aí, hoje eu olho para trás e me sinto plenamente realizado, e com essa primeira etapa do trabalho cumprida, mas agora, né, que vamos completar o 3º ciclo, né, de 7 anos, aí estamos a caminho disso, a gente percebe que algo aconteceu, uma dimensão internacional. Começou a ganhar forma dos radicais livres, porque pela primeira vez, aí já entrando talvez até no outro assunto que você queira compartilhar, que foi esse ano, foi um ano muito especial, porque eu tentei levar a conferência dos radicais livres para a Europa, em outros lugares, muitos anos, mas as portas não se abriam. Mas agora, o ano passado, o pastor Wilson, que é o supervisor da Europa, e os pastores jovens da Europa, eles desejaram, eles queriam, e nós marcamos a primeira conferência internacional dos radicais livres na Espanha. E a Europa inteira iria para lá, quando veio a pandemia. Então, nesse momento, nós falamos, puxa, agora que a porta tinha se aberto, e a conferência agora tomaria uma dimensão internacional, nós não vamos poder nos reunir. E aí começa a história do que aconteceu esse ano, né, na conferência. Esse é um assunto muito interessante, porque você que sabe, por causa dos meus contatos internacionais, eu ainda tenho muitas conversas com pessoas lá fora do Brasil, e essa pandemia, nós sabemos uma coisa global, está fechando igrejas, cultos, pelo menos, em muitos lugares, eles não podem reunir, não podem ter célula, grupo pequeno, e tem muitas restrições e limitações. Então, vamos falar natural, aparece que foi uma maneira que a igreja está sendo muito impedida. Cerceada. Não dá para fazer como normal. Mas, na verdade, nós sabemos que não dá para colocar Deus dentro de uma caixa. Não dá. O mover de Deus é maior do que isso. Nós aprendemos isso. E se uma porta fecha, outras portas abrem. Esse é um princípio na palavra de Deus. E quando, nessas conversas que estou tendo com outros pastores internacionais, estou falando que, na verdade, aqui no Brasil, a obra está crescendo e até indo para lugares que onde não tinha jeito para entrar. Mas por causa da situação, claro que estamos colocando mais coisas na internet, outras coisas, então tem mais pessoas, talvez de outros campos, que estão ouvindo a palavra que nós estamos ministrando. Mas para nós, até com a situação ruim, e nós não vamos entrar aqui, por causa do tempo, as raízes dessa pandemia, por que está acontecendo, mas nós explica, porque você tinha organizado também para este ano uma grande conferência. Sim. Para os radicais livres. E no final das contas, nós precisamos fazer uma conferência online em vez de presencial, que é um pouco chato, vamos falar honestamente, porque esse ambiente de ser juntos, uma grande multidão no estádio, aquela unção cooperativa que tem, é uma coisa gloriosa. É verdade. Mas eu gostaria que você nos conte, vamos refletir juntos aqui, porque isso não atrapalha o mover de Deus. Então, só concluindo então essa primeira etapa do trabalho que eu te falei, Deus nos chamou para levantar uma geração de pastores e líderes, e depois isso ampliou no meu coração, que essa liderança não era somente eclesiástica, digamos assim, mas também líderes, homens, jovens que seriam homens de Deus dentro das profissões. Deus me deu uma expressão, você pode, no meio do trabalho, que era assim, você pode ser, por exemplo, um advogado crente ou um crente advogado. Ou seja, Deus me costuma me mostrar que muitos jovens seriam ministros de Deus dentro das profissões.
Assim como nós temos ministros de Deus full-time, tempo integral, na obra, pastores, nós também teríamos ministros de Deus na medicina, na advocacia, na pedagogia, em todas as áreas, na política. E hoje a gente olha para trás, nós temos realmente milhares de pastores, 10 mil líderes de células de jovens espalhadas no mundo, um exército treinado, poderoso, 10 mil casas de jovens se reúnem em volta de 30 países todas as semanas para pregar o evangelho, para compartilhar, expulsar demônio, curar enfermos, anunciar a volta de Jesus. É muito essa é a questão, porque não depende do grande conferência, não é uma coisa semanal. Então você vê, Deus já tinha nos preparado. E também temos hoje muitos profissionais liberais, empresários, cheios do Espírito Santo, que são jovens e estão nas empresas. Então, isso se cumpriu, isso é muito poderoso, e ainda que agora, nesses dias mesmo, Deus tem falado algo no meu coração, e daqui a pouco eu volto nisso, porque daí nós tivemos muitas lutas, né, pastor Dais? E aí chega, então você vê, estava pronto para fazer uma grande conferência no Brasil, e também na Europa. Sim. E aí, então ia ser um marco esse ano. E de repente tudo fechou. E nós não podíamos fazer mais nada. E por um momento eu falei, puxa vida, vamos fazer. E aí alguém sugeriu, vamos fazer uma conferência online. Né? Aí eu falei, tudo bem. Mas eu não estava tão empolgado. Porque como você disse, é legal, mas não é assim. E eu fui orar. Falei, Senhor, eu quero mais, Senhor tem algo mais para fazer. E nessa hora, o Espírito Santo trouxe algo muito tremendo no meu coração. Por isso que eu digo, Jais, que a nossa visão é limitada, nós precisamos do Espírito Santo, porque Deus prepara coisas é por isso que eu acho que o inferno é surpreendido o tempo todo, porque o reino de Deus é incrível, o Espírito Santo tem saídas onde a gente não imagina. E num momento, eu senti claramente no meu coração o seguinte: o que esse grande ataque do diabo através da pandemia fez? Ele prendeu as pessoas dentro de casa. E ele estava oprimindo as pessoas dentro de casa. Casamentos estavam sendo destruídos dentro de casa. Pessoas com depressão dentro de casa. Jovens deprimidos dentro de casa, porque não podem sair, não podem fazer nada, não podem ir a lugar nenhum. E Deus falou no meu coração, então, eu preparei vocês todos esses anos para esse momento. Como o diabo está atacando dentro das casas, vamos levar o mover de Deus dos radicais livres para dentro das casas. Foi quando surgiu a ideia, então, pelo Espírito, de fazermos uma conferência mista, que seria tanto online quanto presencial, mas dentro das casas. Não, onde fosse permitido, obviamente. Porque mesmo que não fosse permitido, o jovem com a família dele, lá no país, por exemplo, que não podia fazer uma célula, mas ele poderia reunir a família dele e fazer a célula dele, a conferência dele com a família dele. E então nasce essa ideia, e eu nunca vi, não ouvi falar, eu só conheço dentro do que aconteceu a pandemia, conferências online, mas nós fizemos algo que eu não vi, né, por Deus, que foi uma conferência tanto online quanto presencial. E aí milhares de casas agora, você vê, eu ia fazer uma conferência dos radicais na Europa para um grupo pequeno na Espanha, porque não dá para juntar tanta gente, talvez 1000 jovens se juntariam lá, máximo. Mas de repente, aquela conferência que seria para alguns países na Europa, se tornou uma conferência para 30 países, em milhares de casas, em centenas de milhares de jovens. Os cálculos do pessoal que trabalha nas mídias aí, é que provavelmente nós devemos ter alcançado, na parte online, quase 500 mil de pessoas. Sério? Então vamos pensar, porque a maior conferência que você fez presencial no estádio 55 mil jovens. 55 mil, que foi espetacular, um estádio de futebol lotado com jovens levantando o nome do Senhor, pregando a obra de Cristo, espetacular. Mas está falando que talvez 10 vezes mais foram 10 estádios de futebol em um dia só, dentro das casas, online, todo mundo vinculado, vendo as telas de televisão e outras coisas. E aí a gente parava, tinha momentos que nós ficávamos offline, e o mover era com cada crente um ministro. Então os 10 mil líderes estavam pregando, fazendo louvor ali, aquele mover nas casas, o ambiente, né? Todo mundo jejuou.
Foi realmente algo assustador, muitos testemunhos. Uma das igrejas, eu acho que em algum momento vale a pena você entrevistá-lo, que é o pastor Rafael de Fort Myers, né, nos Estados Unidos. Yeah. Ele conta que depois da conferência algo incrível aconteceu no meio dos jovens na igreja dele. Vale a pena ouvir o testemunho, porque ele realmente levantou e agora mesmo o pastor Márcio colocou o alvo que deve batizar uns 200 jovens nos Estados Unidos. Uau. Mesmo lá com todas as restrições, porque lá não podia fazer nem células Sim. em alguns estados, né? Sim. Então nós vamos ter batismo, nós vamos ter 200 pessoas, 200 jovens do Paquistão que vão se batizar, né? Uau. O chileno já mandou o alvo também. Uau. Nós temos São Paulo chegando a quase 5 mil jovens no estado sendo batizados, só na capital 3 mil, aqui em Goiânia também nós vamos passar de 2 mil e talvez 3, 4 mil aí no estado de Goiás, 1.000 jovens no Rio de Janeiro, 1.000 jovens em Cuiabá, vai passar dos 10 mil. E aonde aconteceu isso? Dentro das casas. Por quê? Porque nós tivemos, né, você participou disso, o momento evangelístico, lembra? Sim, nós claro. tivemos um momento dentro da conferência que foi de evangelismo, onde nós desafiamos esses jovens a convidar os amigos para a casa deles, para esse momento. Então Sim. teve um momento que nós compartilhamos, fizemos um apelo, e depois por 30 minutos eles ficaram ali orando com eles, impondo as Sim. mãos com esses amigos. E agora, depois da conferência, eles foram levados então para os encontros com Deus, Sim. que foi em prédios ou onde foi permitido, fez em casas de milagres, casas de paz, impactos de um dia, encontros no Itachaca, onde foi permitido. Nós estamos fazendo nos prédios. Essas pessoas que foram para a conferência agora estão sendo levadas para os encontros e vão se batizar. Então foi uma conferência, na verdade a pandemia fez com que o projeto da conferência se tornasse muito maior, não apenas em número, mas também em propósito. Porque nós realmente pudemos, porque às vezes no estádio, né, Jazz, é uma multidão, depois você não tem... a gente sempre fez conferência com propósito. Então, né, de realmente ganhar pessoas, consolidá-las, fortalecer os líderes, renovar e dar continuidade. Porque eu acho que essa é o grande diferencial dos Radicais Livres. Nós temos outros grandes movimentos de jovens no Brasil, mas são interdenominacionais, é aberto para todo mundo, é legal, é uma comunhão. Só que quando eles terminam, cada um vai para a sua igreja. Então. Nós não, nós fazemos uma conferência com discípulos, Sim. com 10 mil líderes treinados. Quando a conferência acaba, ela não termina. Ela vai continuar, né? E acho que... Então, assim, você vê, a pandemia era para ter nos parado, mas o Espírito Santo fez algo tão incrível que nós, na pandemia, onde era para ter parado tudo, nós realizamos a maior conferência da história da igreja e vamos realizar o maior batismo da história da igreja. É porque nunca foi feito um batismo de 10 mil pessoas. Nós já fizemos de 3 mil. Então, que é uma coisa espetacular. Então, nós sabemos bem isso, porque na verdade nessa casa aqui, minha casa, onde meu filho Titus está dirigindo, ele é um líder. Aqui teve uma conferência. Tinha uma mini conferência aqui, não vou falar quantas pessoas tivemos aqui. Mas não foi uma igreja aqui. Foi uma igreja, a gente estava reunido. E eu estava pensando, se isso só foi uma casa. Na minha também, aqui do lado, foi outra, teve outras tantas aqui. E outra coisa que você falou que eu acho muito importante, que eu gosto demais, é essa questão de a maneira que nós fazemos conferências. São conferências com propósitos. Então, vamos falar que o propósito da conferência é equipar nossos discípulos para o próximo passo. Exatamente. Então, não é uma questão de fazer um tipo de conferência e todo mundo ir para cá no final e acabou. Na verdade, esse momento que eles recebem sabedoria celestial, unção fresca, eles renovar a aliança. Teve só um parênteses, pastor Jais, um dos momentos mais marcantes para mim no trabalho, porque, como eu disse, o trabalho tem o foco de levantar pastores, né? Então, uma das conferências no estádio, Deus, eu pedi a Deus, Senhor, eu quero 1000 pastores. Eu orei. E Deus me surpreendeu com muito mais. Eu me lembro que quando eu fiz o apelo para quem tinha chamado ministerial, mais de 5 mil jovens ergueram as mãos. Eles estão aí. Então. E Deus está trabalhando. Outra coisa que
você sabe que aconteceu na conferência porque eu ministrei lá para você, mostrando que na perseguição da igreja lá em Jerusalém, na verdade, isso esforçou os discípulos a espalhar para Samaria, toda a Judeia, e leva o mover de Deus para lá. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui aconteceu lá na igreja primitiva. Então, nós sabemos que cada vez que Satanás ataca, na verdade, Deus sempre está em frente. Ele tem um outro propósito maior para nós. E eu lancei aquele projeto, o Desafio Evangelístico. Não sei se vocês sabem, na verdade, talvez tenham todos os dados para nós, mas milhares de jovens comprometeu aquele dia para evangelizar ou compartilhar o Evangelho da Graça com uma pessoa por dia para 70 dias. Uau. E eu mandei ferramentas todos os dias, pelo WhatsApp, pelas outras redes, para estimular eles para compartilhar com alguém aquele dia. Tem maneiras para evangelizar, questões e coisas para mandar pela internet ou visitar, presente para dar, etc. Então, todos os dias eu sei que milhares de jovens estavam evangelizando até dentro da pandemia. Foi uma coisa gloriosa. E agora estamos vendo a coroação. O fruto de tudo da conferência, todo esse trabalho, porque semana passada, só aqui em Goiânia tinha 10 encontros. Você sabe quantas pessoas foi para os encontros? Olha, nós devemos ter passado 5.000 pessoas e vamos passar mais 5.000 agora. Amanhã. Aleluia. 10.000 pessoas. 10.000 pessoas só aqui sendo evangelizadas. Só aqui. E isso está acontecendo em muitas outras cidades também. Então, eu estou em vários grupos nacionais, regionais e mundial. E eles estão mandando fotos e vídeos do mundo inteiro. Está acontecendo um mover de evangelismo no mundo inteiro nesses últimos 2 semanas, pastor Jair. E é de arrepiar. Mas muita gente, de perder a conta. Todo lugar que você imaginar, da menor cidade do país, a maior capital, está acontecendo muito. A pregação do evangelho explodiu nesse final de ano, explodiu. Negócio assim, impressionante. E vamos falar também, eu acho importante para falar essas coisas nessa podcast, para nossos ouvintes, etc. Porque é assim, muito mais do que mãos levantadas. Muito mais. Porque, como nós estamos falando, daqui 15 dias, 10.000... Não, 15 dias. Não, 8 dias. 8 dias, desculpa. Correndo. Daqui 8 dias, mais de 10.000 pessoas vão descer as águas para ser batizadas. E deixa eu falar uma coisa. Batismo é divisão de águas mesmo. Ninguém se batiza se ele não crê mesmo. É verdade. Pode levantar pela emoção, para agradar. Na hora de descer as águas, é sério. Então, literalmente, a igreja está crescendo em frente de nossos olhos. É uma coisa gloriosa está acontecendo nesses últimos dias. Nós sabemos que a escuridão está crescendo, mas a luz está brilhando mais e mais. E, pastor Jais, uma coisa interessante que ontem eu tinha postado o vídeo do batismo no meu Instagram e eu fiquei mais de meia hora enviando contatos de pessoas que eu não conheço, me clamando, eu quero me batizar, me manda alguém me procurar, o que eu tenho que fazer? E eu mandei, e elas vão tudo para o encontro amanhã e já vão se batizar. E os batismos vão acontecer aonde? Os batismos vão acontecer em 30 países, em mais de 1.000 cidades brasileiras, e vão acontecer nos prédios das igrejas, nas casas que tiverem piscina, em rios, vão acontecer no mar. Vai ter batismo no mar, vai ter batismo no rio, vai ter batismo em piscinas, em casas e em prédios, em todos os lugares. Uau. Aqui em Goiânia nós vamos usar os 10 prédios da videira. Então vai ser o sábado o dia todo, porque os fusos horários são diferentes, né? E nós vamos estar todo mundo fazendo lives aí, mostrando. Eu estou muito empolgado. Pastor Noah, estamos falando de coisas macros, ou coisas gloriosas que estão na igreja, falando da igreja toda. Mas nós sabemos que Deus levantou você para liderar essa mover. Mas gostaria de perguntar uma questão mais pessoal, porque na verdade tem uma pressão muito alta sobre você dirigindo todo esse mover e com certeza vai ter uma reação
espiritual contra a sua vida e eu sei, porque estou andando com você, como seu amigo, colega no trabalho, que às vezes você sente essa pressão sobre você. Como você lidará com essa situação? Então, né, pastor, já realmente eu acho que esse ano, com tudo isso que nós estamos compartilhando, e olha que a gente já realmente vivenciou muitas coisas, né? E a gente de fato não fica falando muito delas, né? Então, Mas realmente eu acho que esse ano eu classificaria ele como o ano das batalhas mais terríveis que eu vivi, espiritualmente falando. E que vieram de todas as formas. Covid. Eu peguei Covid, fiquei 30 dias, teve madrugadas que eu acordei com metade do meu corpo inteiro adormecido. E eu pensava, eu vou morrer. E eu apenas podia clamar a Deus, porque eu não tinha força nem sequer para orar. Eu tive experiências realmente dentro do meu quarto. Já depois de agora, recentemente, eu estava deitado, eu não conseguia me mexer. Eu estava prostrado na cama, uma pressão, parecia que algo me prendia e tirou toda a minha energia. E eu 2 da manhã, e eu só comecei dentro de mim, invocar o Espírito Santo. Senhor, me ajuda, me dá graça, porque eu sabia que tinha um espírito maligno, horroroso ali. E aconteceu uma experiência incrível, porque foi uma experiência tão incrível, pastor. Já parece que um anjo me pegou e me pôs de pé, imediatamente, de uma vez. Eu estava preso na cama, me pôs de pé, e me deu uma ousadia tão grande de batalhas, e levantou a minha mulher também junto, e nós começamos uma batalha espiritual 2 da manhã, que eu achei que os guardas aqui de onde a gente mora iam lá visitar na minha casa, porque eu senti o que Davi sentiu na frente de Golias. Eu senti eu acho que eu tive uma sensação do que ele deve ter sentido naquele dia. Eu sabia que eu estava enfrentando um espírito que levantou-se para afrontar o exército do Deus vivo, a igreja. E foi uma coisa realmente poderosa ali. E muitas calúnias, muitos ataques, muitas madrugadas que a gente está precisando levantar para orar. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, a gente está tomado de paz, de convicção, de que o diabo não pode tocar em nós, que há um plano de Deus maior, superior. E eu já me acostumei assim à guerra. Eu percebo, levanto, oro, repreendo ali, oro ao Senhor. Mas eu digo uma coisa, sabe, pastor Jair? Hoje eu percebo quanto a mensagem do Evangelho da Graça, da justificação pela fé e do amor de Deus foram, por esses 7 anos que nós estamos compartilhando intensamente, foram fundamentais para esse momento. Se eu não tivesse essa revelação, eu acho que eu não suportaria estar passando pela batalha espiritual que nós estamos passando agora. Mas a revelação é tão incrível que eu não sei explicar. Às vezes a guerra é tão intensa e ao mesmo tempo parece que eu estou tão em paz. Então. Como é que pode um negócio desse? Então realmente o Senhor tem nos dado muita graça, muita graça. Eu fiquei impressionado. Sábado passado eu fiquei 15 horas ministrando, 15 horas. O encontro acabou, os jovens não queriam ir embora e virou uma festa e nós começamos a celebrar no estacionamento. Depois, no outro dia, eu acordei cedo para ir para o culto e à noite a gente estava cheio de Deus. Aleluia. A unção é uma coisa incrível no meio da guerra. Então eu digo para os irmãos, não tenha medo, porque do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. E Ele vai por nós, nós lutamos contra um inimigo derrotado. Yes. E nós temos que ter paz, saber que nós estamos numa guerra, por isso nós vigiamos, mas não vivemos com medo. Isso Porque mesmo. o Senhor está conosco. E nós temos um pastor glorioso, o próprio verdade. Senhor Jesus. Eu sempre gosto dessa Salmo 23. O Senhor é nosso pastor, que todo mundo sabe. Mas você que sabe, quando o lobo vem, não é o ovelho que se protege, é o pastor que protege os ovelhos. Exatamente. E ele é poderoso mesmo. É isso que eu me escondo nele. Pastor Noel, foi um grande prazer ter você conosco hoje, essa conversa. Eu sei que vai ser muito edificante para outras pessoas. A maneira que eu estou querendo sempre terminar nosso podcast e deixando nosso convidado deixa uma mensagem para os ouvintes. E nessa maneira, se você tinha 1 minuto
para falar de seu coração para alguém, essa foi a última coisa que você poderia falar com essa pessoa. Como você vai colocar dentro desse minuto a coisa mais importante para eles ouvir? Talvez você pode olhar para essa câmera aqui e olhar direto para o povo que está ouvindo. Antes de falar para o público, né, você me mandou essa pergunta e eu fiquei pensando nela e orando o que eu falaria se eu tivesse o último minuto da minha vida para falar de Deus. No meu coração eu pensei, eu acho que eu seria o mais simples no evangelho possível para não errar, né? E porque quando você tem 1 minuto para falar, fale só o evangelho. Não nenhuma outra coisa, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu quero falar para você em 1 minuto o que eu diria se eu tivesse só 1 minuto para falar de Deus, para falar de Jesus no último minuto da minha vida. Eu diria o versículo mais conhecido da Bíblia: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que significa isso? Significa que eu posso dizer para alguém que eu amo a vida inteira. Posso dizer para minha esposa: eu te amo. Todos os dias eu posso dizer isso para ela: eu te amo, eu te amo. Ela pode acreditar ou ela pode ter alguma dúvida se é verdade ou não. Até o dia em que talvez um assaltante entre na minha casa e diz: hoje eu vou matar um de vocês dois. E nesse dia eu digo para ela: então, eu sempre disse que eu te amo, mas hoje eu vou provar. Eu vou dar a minha vida por você. A morte é a maior prova do amor. Deus deu o Filho para morrer no seu lugar, como prova de que você é muito amado. Por isso, entregue a sua vida para esse Deus que te ama tanto. Ele é o único que tem o poder e a prova maior para salvar você. Você é muito amado, Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. Que minuto poderoso, meu Deus. Esse minuto pode mudar a eternidade de pessoas, você que sabe. Então, como eu falei, foi um grande prazer receber você aqui. Eu quero já convidar você a voltar no futuro para continuar a conversa, porque eu acho que estamos só tocando o assunto precioso, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Então, muito obrigado mais uma vez. E para todos vocês, gostaria que você, por favor, espalhe essa podcast. Hoje, eu sei que muitas outras pessoas precisam ouvir o que está acontecendo entre a Vinha, as igrejas da Videira, porque pode ser um grande encorajamento para eles também. Tem fé nesses últimos dias aqui. A Bíblia profetiza que vai ser dias perigosos, difíceis, mas nós sabemos que o Senhor é bem em cima de todas essas coisas. Ele deixou o melhor vinho e a maior glória para esses últimos dias. Um grande abraço de nós aqui em Goiânia. Até o próximo. Amém.